Beleza, então vamos começar. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. É muito bom receber vocês mais uma vez aqui na nossa Terça com Conhecimento. E nessa semana a gente tem uma palestra especial sobre metodologia Scrum. E quem vai comandar essa palestra hoje é a nossa coordenadora de inovação da empresa ConstruSite Brasil, a Isabela, que trouxe essa apresentação para vocês, para que a gente possa aprender mais sobre essa metodologia e principalmente sobre o método de trabalho que a inovação trabalha hoje. Então, Isabela, seja bem-vinda, é com você. Obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui trazer explicar um pouco como funciona a metodologia Scrum, alguns dos termos, né, que a gente usa nessa metodologia e por que a gente opta por usar esse tipo de metodologia na inovação, ao invés de outras alternativas, né, que existem aí no mercado. Deixa eu... Eu vou começar falando o que é esse Scrum, do que se trata esse termo. Primeiro, eu já vou começar pedindo desculpa por gaguejar. Eu gaguejo pra caramba o tempo todo, então vocês não reparam não, tá? O Scrum, ele é uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos. Ele foi criado lá na época que tiveram essa ideia com foco em projetos de software. Só que hoje ele pode ser utilizado para diversos tipos de projetos, justamente porque ele é muito flexível, muito adaptável a qualquer tipo de entrega de projetos maiores, projetos mais complexos, ele pode ser adaptado para ser utilizado. Ele segue os princípios do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, eu não vou entrar em detalhes em como que ele funciona, do que se trata, né, no caso, mas ele é basicamente uma filosofia que as metodologias ágeis seguem para direcionar, para ter o objetivo ali do funcionamento dela. Os pilares do Scrum, eles são basicamente a transparência, inspeção e adaptação. Vocês vão entender um pouco melhor na medida que eu for explicando aqui. Essas metodologias ágeis, elas surgiram como alternativa a metodologias tradicionais de gerenciamento, certo? Em que as etapas do desenvolvimento, nessas metodologias tradicionais, elas são mais rígidas e têm bem menos flexibilidade. Então, essas metodologias tradicionais, quando a gente vai implementar em projetos maiores, mais complexos, elas acabam causando mais problemas do que solucionando muitas vezes. Exemplo, elas funcionam basicamente assim. Cada etapa do desenvolvimento do projeto, ela precisa ser concluída para a próxima etapa começar a ter andamento. Se você estiver desenvolvendo um projeto maior, tipo um sistema de e-commerce, por exemplo, você tem que fazer o mapeamento de todos os requisitos do sistema no início do desenvolvimento. Depois vai ter a etapa de fazer todas as telas do sistema inteiro. Depois a etapa de programação do sistema. Alguém está com o microfone abriu o meu e-mail pessoal, aberto. Do meu individual aqui da empresa. É o Fontes. Tá com o microfone aberto? Ah, tá. Agora que eu vi. O que eu estava falando? Ah, tá. Dando o exemplo do sistema de e-commerce, né? Quem que era? O sistema Não, desse... eu nem tô na sala. Ô, velho, desliga o telefone, o microfone aí. Eu não tô na sala. Eu tô no Zoom, na entrada do Zoom. Não, sou. Agora sim. O pessoal do Galaxy Pay tá batendo papo com o microfone aberto, é difícil, né? O sistema, quando ele é um pouco maior, se a gente for seguir esse modelo de desenvolver cada etapa de forma completa para entregar o sistema funcionando no final, vai demorar muito tempo, certo? Vamos supor, 6 meses, às vezes até 1 ano, para o cliente conseguir ter aquele sistema na mão. Nessa metodologia, seguindo esse funcionamento aí, quais são os problemas que a gente tem com isso? Ao longo do desenvolvimento do projeto, vão surgir mudanças.
O cliente, hoje, ele tem um pensamento, daqui 6 meses o pensamento dele vai ser diferente. Ele vai querer umas funcionalidades diferentes que não foram imaginadas lá no início. Então, como que a gente implementa essas mudanças, mantendo o custo baixo, certo? Esse é um dos problemas que as metodologias tradicionais, elas acabam acarretando. Outro, aumentar a competitividade no mercado. Às vezes o cliente ele tem alguma ideia de alguma coisa que ele deseja implementar no sistema dele, que é algo que está em alta no mercado ali. Se aquilo não foi mapeado no início do projeto, para inserir essas mudanças no meio do caminho ali, aumenta o custo e a pessoa acaba perdendo aquela janela de oportunidade que ela tinha lá no início. Essas metodologias tradicionais também, as empresas que utilizam isso, elas muitas vezes têm uma estrutura mais burocrática, mais verticalizada, né? Todo o desenvolvimento do projeto ele tem que passar pela aprovação ali dos gestores, a equipe não tem muita flexibilidade ali, muita autonomia para implementar as coisas na forma que eles acham melhor. Então, isso acaba demorando, fazendo o processo ficar um pouco mais demorado. E por causa dessa estrutura, em que os setores são muito bem separadinhos, você tem o setor de design, o setor de desenvolvimento, o setor do teste, a comunicação entre as equipes também fica mais difícil, porque o tester, para comunicar alguma coisa com o programador, por exemplo, ele precisa passar para o gerente dele, que vai entrar em contato com o coordenador da programação ali, que vai entrar em contato com o desenvolvedor. Nesse meio do caminho aí, você perde muito tempo. O Scrum busca resolver principalmente esses problemas. De que forma? A metodologia Scrum, ela funciona seguindo o seguinte padrão aí. A gente trabalha com entregas graduais, né? Essas entregas graduais, a gente vai rodando no Scrum, ao longo do desenvolvimento do projeto, várias sprints, e em cada sprint a gente entrega uma parte do projeto, né? Uma parte do produto lá funcionando. Com essas entregas graduais, é mais fácil inserir as mudanças que o cliente solicita. Se o cliente precisa de alguma coisa, esse mês ele decide que ele está vendo uma oportunidade ali de inserir no sistema alguma funcionalidade que não foi imaginada antes, é mais fácil de inserir essa mudança ali do que seria usando uma metodologia tradicional. Porque aí a gente faz o mapeamento do requisito só daquela operação ali que ele está pedindo, faz o desenvolvimento dela, depois testa, é muito mais tranquilo. Só 10 minutos. Aumenta também o nível de satisfação do cliente, aumenta o nível de satisfação da equipe, essas entregas graduais, porque o cliente também, a equipe, eles conseguem ver a cada semana ali, por exemplo, se a sprint for semanal, eles têm uma parte do software funcionando. Então, isso aí dá uma sensação de que a pessoa está mais envolvida no projeto, as pessoas ficam mais satisfeitas. E justamente por causa dessas entregas graduais, aumenta a competitividade da empresa no mercado. Por causa daquilo que eu expliquei, né? A pessoa não perde aquela janela de oportunidade de implementar alguma coisa inovadora no sistema dela, só porque o processo é mais burocrático, né? E no Scrum, a gente trabalha também com equipes auto-organizadas e multidisciplinares, para reduzir o problema do atraso que a comunicação entre as equipes gera. Dentro da equipe Scrum, a gente vai ter um tester, um desenvolvedor, às vezes um designer, um especialista em UX, porque aí, quando o tester identifica algum problema, ele já comunica na hora com o desenvolvedor, que já resolve aquilo ali com muito mais agilidade do que seria feito usando uma metodologia tradicional, certo? Boiou aquele slide lá. Primeiro, eu vou explicar para vocês aqui do que se trata esse termo sprint, que eu falei aí, eu vou falar muito mais desse negócio de sprint. Sprint é um período de tempo pré-definido que a equipe trabalha em conjunto para entregar uma parte do produto, certo? A sprint, ela pode ser... Aqui na ConstruSite, a gente está trabalhando com sprints de 1 semana, na equipe de inovação, mas a sprint, ela pode ter, vamos supor, 2 semanas ou 1 mês, depende da equipe, depende do produto. A recomendação geral é o seguinte: quanto maior ou mais complexo for o produto, menor seja a duração da sprint. Porque justamente para a equipe ter uma experiência ali, ela junta um período menor de experiência,
para conseguir aplicar isso nas próximas sprints, certo? Se alguma coisa estiver dando errado, por exemplo, na equipe, aquilo ali vai ser resolvido de forma mais rápida do que se a sprint fosse maior, que a equipe teria que conviver com aquela ferramenta, aquele processo que não está dando muito certo durante mais tempo. Sprints menores facilitam esse esquema aí. Eu vou explicar para vocês agora alguns dos artefatos do Scrum. Artefato, primeiramente, é qualquer coisa que é produzida para o desenvolvimento do software. Exemplo, um documento, diagrama, uma parte do software que foi desenvolvido, tudo isso é artefato. O Scrum, por padrão, ele define 3 artefatos, que são o backlog do produto. Backlog do produto são todas as tarefas que têm que ser feitas para aquele produto ali ser finalizado, certo? No início lá, quando a gente recebe a ideia de um produto do cliente, a gente mapeia tudo que a pessoa precisa que tenha naquele software, naquele sistema, e coloca lá no backlog. Aí, à medida que as sprints vão sendo realizadas, os aprimoramentos, as correções, mudanças, elas também entram no backlog do produto para serem feitas em outras sprints, conforme for surgindo a necessidade, a oportunidade. Esse backlog do produto, ele é constantemente revisto e reorganizado na medida que a equipe vai aprimorando seus conhecimentos. Porque, às vezes, surge a necessidade de inserir alguma coisa que não foi imaginado no início do projeto ali. Ou algum item pode até perder relevância. Dependendo das entregas que são realizadas, um item, às vezes, que a gente achava que era importante no início, talvez ele não é mais importante, certo? Então, aí, nesse momento, o backlog do produto é revisto e esses itens são removidos. Tem também aí o backlog da sprint. O que é esse backlog da sprint? São alguns itens, algumas tarefas que a gente puxa do backlog do produto para compor a sprint específica, certo? Aquela sprint lá, aquele período de uma semana, que a gente vai entregar são essas tarefas que a gente puxou do backlog do produto, certo? Essas tarefas da sprint, elas não são rígidas, um negócio fixo ali que tem que ser daquele jeito. Elas podem ser revistas, reagendadas, mas o importante é que cada sprint tenha uma meta que precisa ser entregue, porque senão perde o sentido do negócio, certo? E no final da sprint, a gente entrega um incremento, ou uma meta da sprint, depende os lugares chamam isso de nomes diferentes, que basicamente é o produto final, um produto pronto, que é o resultado daquela sprint ali. Pode ser um produto que já esteja pronto para ser usado pelo cliente, em caso de um software que já está em produção, por exemplo, que já está sendo utilizado por todo mundo, aí a gente implementa uma funcionalidade nova, aquilo ali pode ser uma meta de sprint, ou em caso de um software novo, que a gente implementa partes dele separadamente, mas só faz sentido lançar quando várias partes já estiverem prontas. Mas tudo isso pode ser considerado entregas da sprint. Beleza? Eu vou explicar aqui para você sobre alguns eventos do Scrum. O Scrum, ele tem algumas reuniões padrão, não sei como é que fala. Tem gente que chama isso de eventos, de cerimônias, de reuniões, depende. Cada equipe usa uma terminologia diferente. A primeira delas é a preparação do backlog do produto, que é o momento onde é feito o mapeamento de requisitos inicial ali das funcionalidades que o sistema vai ter, e isso tudo é colocado lá no backlog do produto, certo? Quem realiza essa preparação de backlog é o Product Owner, que eu vou explicar mais para frente para vocês o que é esse termo. Só que essa pessoa, ela vai conversar ali com o cliente, mapear com ele quais são as funcionalidades principais que o produto vai ter, quais são os requisitos, e vai colocar isso de forma clara no backlog para a equipe começar a puxar para inserir nas sprints, certo? Justamente a partir dessa lista que surge o backlog da sprint. Tem também o Sprint Planning, que é uma reunião que é realizada todo início de sprint. A gente faz essa reunião é realizada por toda a equipe, né, de desenvolvimento, todo mundo que vai estar envolvido ali naquela sprint, para puxar algumas tarefas do backlog e definir se aquelas tarefas se vai ter possibilidade de fazer aquelas tarefas na sprint ou não. É o momento que a gente define a meta da sprint atual e se todas as tarefas elas são viáveis ou se vai precisar ser agendada para sprints mais para frente.
Nesse momento, a equipe se compromete a entregar aquilo que foi acordado, certo? A equipe vai falar, não, essas tarefas aqui eu consigo fazer em uma semana. Aí eles se comprometem a entregar aquilo ali dentro de uma semana. Lembrando que tudo isso, essas reuniões, sprint planning, essa daily meeting que eu vou explicar agora, tudo isso acontece enquanto a sprint está rodando. A sprint começa, no caso da Construct Site aqui, que eu vou usar o exemplo, começa na segunda-feira e termina na sexta. A sprint planning já começa na segunda-feira. Não acontece a sprint planning antes de começar a sprint, não. Tudo isso acontece durante a sprint. Tem também uma outra reunião que é definida lá no padrão, que chama Daily Meeting, ou Daily Scrum, que são reuniões diárias, de no máximo 15 minutos, para fazer um acompanhamento ali do projeto. O objetivo dessas reuniões, dessa Daily Meeting, é identificar impedimentos, compartilhar conhecimento, né, entre os membros ali da equipe, alguma coisa que eles acham que todo mundo deveria saber, e também fazer com que todo mundo esteja atualizado quanto às tarefas dos colegas, certo? Para alinhar as metas de todo mundo e para todo mundo ter em mente, ter em vista a meta, o objetivo da sprint, certo? Sem afastar demais. Eu coloquei aqui até um aviso de atenção com relação a esse daily meeting, porque não é uma reunião que é para a gente ficar batendo papo, que é para ficar conversando, falando sobre detalhamento minucioso do planejamento de cada pessoa ali, não. Esse daily meeting serve para a gente resolver impedimentos, identificar se, por exemplo, uma pessoa começou uma tarefa na quarta-feira, na quinta-feira ele está naquela tarefa, na sexta-feira ele ainda está naquela tarefa, quer dizer que tem alguma coisa impedindo ele de entregar aquilo ali, certo? A Daily Meeting serve para a gente identificar essas coisas e resolver com mais agilidade, certo? E para garantir que está todo mundo alinhado com relação ao objetivo, igual eu mencionei antes. E a reunião vai acabar. O Júlio provavelmente vai ativar o link de novo. A próxima reunião que tem aqui é a Sprint Review. Essa Sprint Review é o momento que a equipe se reúne para fazer uma inspeção do incremento que foi entregue naquela sprint, certo? Os envolvidos ali, eles apresentam o que foi desenvolvido para pedir feedback sobre aquilo ali. E também, nesse momento, é o momento ideal para fazer aquela revisão no backlog do produto lá, que é o momento ideal para rever o backlog do produto, ver o que faz sentido colocar a mais e o que é melhor tirar, porque não faz sentido existir no backlog mais. E agora eu vou falar sobre a sprint retrospective, que também é realizada no final da sprint, só que ela é entre somente a equipe Scrum ali. Ela não envolve o PO, não envolve outras pessoas, não. É o momento que a equipe se reúne para discutir como foi o andamento daquela sprint. O que deu certo para a equipe e também o que não deu muito certo, o que a equipe precisa parar de fazer ou parar de utilizar. Isso pode ser alguma ferramenta ou alguma tarefa da sprint que não foi feita muito bem, ou algum relacionamento entre as pessoas envolvidas ali que o pessoal não está gostando por algum motivo. Nesse momento aí é feita essa conversa para ver, justamente para ver um feedback mesmo. A equipe dá um feedback uns para os outros sobre como que foi o andamento da sprint. Porque a partir disso, a gente identifica o que precisa parar de fazer e o que precisa continuar fazendo nas próximas sprints. Talvez alguma ferramenta que a equipe não estava gostando muito, é melhor parar de usar, esse tipo de coisa. Lembrando que o Scrum, ele sugere que a gente tenha flexibilidade com o produto, só que não é só com o produto, também com a estrutura ali. Essas reuniões, esse formato de trabalhar, ele não é um negócio fixo, obrigatório, que tem que ser implementado em todas as equipes, não. A equipe precisa se adaptar à forma de trabalhar ali. Não faz sentido a gente que está na coordenação tentar forçar alguma coisa na equipe, algum processo que não esteja dando muito certo, só por formalidade, só porque é isso que está definido no padrão. Dependendo do formato da reunião, a equipe talvez responda a uma coisa diferente, talvez prefira mudar. É sempre importante a gente ter essa flexibilidade para aumentar a produtividade de todo mundo ali.
Porque se a equipe começa a ficar insatisfeita, a gente não consegue entregar as coisas com uma qualidade boa, certo? Aí agora eu vou falar sobre os papéis que existem dentro do Scrum ali, que precisam existir para fazer o negócio funcionar certinho, para ter sempre o objetivo de ser ágil em mente. Primeiro, entra a figura do Product Owner, que é o PO, que eu mencionei em alguns slides para trás aí. Essa pessoa, ele é alguém que tem que ter uma visão de negócios mais apurada, porque ele vai ser a pessoa que vai compreender os negócios, o cliente e os requisitos do mercado para implementar ali naquele produto, certo? Para definir as tarefas. Ele é a pessoa responsável por gerenciar o backlog do produto, por definir aquelas tarefas lá principais que tem que ter no produto e que vai ser puxada para a sprint, certo? E ele também é quem vai comunicar para a equipe qual que é o objetivo, qual que é a visão do produto ali que a gente está tentando alcançar. Ele vai passar para a equipe qual que é o contexto do produto que está sendo desenvolvido, para garantir que está todo mundo alinhado com a visão de negócios, certo? Além do PO, tem também o Scrum Master, que é uma pessoa que ele tem um conhecimento, um grande conhecimento da metodologia Scrum, e ele vai orientar a equipe ali, ele vai identificar os impedimentos e ajudar a equipe a resolver esses impedimentos. E ele também vai garantir que todo mundo tenha sempre em mente a meta do Scrum e a meta da Sprint. Beleza? E por fim aí, tem a equipe Scrum, que ela é uma equipe que não tem muitos membros. A equipe Scrum ela tem que ser composta no máximo de 8 pessoas para não virar muito bagunça, certo? Só que todos esses membros têm que ter entre si ali, compartilhar as competências para o desenvolvimento do projeto, certo? Então, ali na equipe a gente vai ter um tester, um programador, um especialista em UX, esse tipo de competências ali dentro da mesma equipe, ao invés de estar tudo separado em equipes diferentes, né, em setores diferentes. A equipe, ela é a responsável por fazer a previsão de quais itens eles vão conseguir entregar naquela sprint, usando o histórico de outras sprints que eles já fizeram como uma base ali de comparação. O ideal é que a equipe Scrum seja o mais autogerenciável possível, para reduzir a burocracia e entregar as coisas com mais facilidade. Então, quem define as tarefas que têm que ser feitas para entregar um produto é o PO, mas como aquilo vai ser feito, é responsabilidade da equipe ali decidir. Não precisa ficar passando para o supervisor, bater carimbo para cada tarefa que a equipe precisa fazer ali, não. Certo? Aí, por fim, eu montei aqui uns passos que seria para quem deseja implementar o Scrum nos seus projetos pessoais ou no seu projeto da sua empresa. Daí. Alguém falou alguma coisa aí? Se não falou, eu vou continuar. Para quem deseja implementar o Scrum nos seus projetos pessoais ali. Primeiro, a primeira etapa seria montar a equipe multidisciplinar, que também é um momento que você vai delegar os papéis de PO e de Scrum Master. Lembrando que PO é a pessoa que vai estar mais alinhada ao negócio e o Scrum Master é aquele que tem um entendimento bom da metodologia Scrum para poder repassar para a equipe e manter a equipe sempre ali no caminho, com foco na meta. Em segundo lugar, é o momento de criar o backlog do produto, que é definir todas as funcionalidades que o produto precisa ter ali de início e a ordem de prioridades que devem ser seguidas. Aí, a partir desse momento, sempre que for necessário alterar o backlog, você passa essa responsabilidade para o PO, que ele vai ser a pessoa que vai fazer isso, certo? Terceiro, planeja as sprints. Não tem como planejar todas as sprints já de início, mas pelo menos as iniciais ali, a gente já planeja nesse momento. Que é definir a duração da sprint, se as sprints elas vão ter 1 semana, 2 semanas ou 1 mês, porque tem que seguir um padrão. A gente não trabalha com, vamos supor, essa semana faz uma sprint de 1 semana,
aí a próxima vai ser uma sprint de 1 mês, aí a próxima vai ser uma sprint de 2 semanas. A gente não trabalha assim. As sprints elas têm que seguir um padrão para poder fazer sentido o negócio. Então, você define aquele padrão de início ali, todas as sprints vão ter 1 semana, por exemplo. Depois, se for necessário mudar, aí você muda no padrão. Aí a gente define que todas as sprints vão ter 2 semanas. Aí, a partir daí, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, sempre padronizado. E também quais atividades vão ser realizadas nessas sprints de início ali. Quarto lugar, é importante a gente organizar o processo de forma visual. Usar, por exemplo, um quadro de Kanban, que seria o Trello. Kanban é uma outra metodologia ágil. Só que o quadro de Kanban é aquele quadro no formato do Trello, onde tem listas, aí tem a lista de afazeres em andamento e finalizadas, e aí cada lista tem um post-itzinho, que é uma forma da gente organizar as tarefas de modo que toda a equipe consiga entender qual que é o andamento da sprint. Se já foi finalizado tudo, o que falta fazer, o que está em andamento, o que está agarrado, que aí a equipe consegue resolver as coisas de forma mais ágil, quando eles têm esse auxílio visual ali. Quinto, reservar um tempo para as reuniões. Essas reuniões que a gente falou, elas são muito importantes para fazer um planejamento mais eficiente das sprints, no caso da sprint planning, por exemplo, e para analisar o que deu errado, o que foi positivo nas sprints e adequar aquilo ali para cada equipe. E nesse momento das reuniões também, é o momento que a gente elimina problemas e planeja as próximas etapas. Então, essas reuniões, elas são bem importantes ali para quem utiliza a metodologia Scrum. Sexto, ter transparência em todas as etapas. Toda a equipe tem que ser transparente com relação àquilo que eles estão fazendo, com relação àquilo que eles estão tendo dificuldades, e tendo uma visão clara de qual que é o objetivo do produto, qual que é o contexto ali daquelas funcionalidades que a equipe está desenvolvendo, certo? E por último, entra o feedback. Né? O feedback, quando a gente dá feedback ou receber feedback, é muito importante para o nosso desenvolvimento, como coordenadores, administradores, e também para o desenvolvimento da equipe, que a equipe consegue se adequar melhor às tarefas que tem que ser, que estão sendo desenvolvidas, se adequar melhor à metodologia Scrum no geral, certo? Então, é basicamente isso. Nossa, muito obrigada, gente, por ter me escutado gaguejando esse tempo todo aqui. Vocês têm alguma observação, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Chat. Muito obrigada. Vocês podem abrir o áudio também para conversar, para tirar alguma dúvida. Se vocês quiserem saber mais, esse assunto de metodologias ágeis, tem várias metodologias ágeis, o Scrum é só uma delas. É só uma que é muito popular, muito usada, né? Principalmente quando a gente precisa gerenciar produtos maiores, mais complexos, a gente sempre aposta nessas metodologias tipo Scrum, assim, que elas são mais eficientes para trabalhar com esse tipo de coisa. Só que esse assunto é muito, muito grande, é muita coisa para se falar. Muito grande. Então, muito obrigada. Deixa eu fechar aqui. Ok, então nós queremos agradecer a você, Isabela, pela sua participação, por esse momento aqui, por compartilhar conhecimento com a gente. Agradecer também aos participantes dessa terça-feira, a todos que tiraram um tempinho para vir conhecer mais sobre esse tipo de metodologia. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a todos, e a gente se encontra daqui 15 dias em um outro momento. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, gente, até mais.